Olá, fiel torcida! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians. Hoje temos uma entrevista exclusiva e emocionante com o ex-jogador Fernando Torres, que relembra a histórica final do Mundial de Clubes de 2012. Preparem-se para reviver momentos inesquecíveis e ouvir elogios sinceros à nossa torcida e ao nosso time. Vamos juntos nessa viagem no tempo! Em uma entrevista exclusiva para um canal de notícias de esportes no YouTube, o ex-jogador Fernando Torres abriu o coração e relembrou a histórica final do Mundial de Clubes de 2012, onde o Corinthians sagrou-se campeão ao vencer o Chelsea por 1-0. Torres, que na época defendia o clube inglês, fez elogios rasgados à torcida corintiana e destacou a sede de vitória do time brasileiro. Torres começou a entrevista falando sobre a atmosfera única criada pelos torcedores do Corinthians no Estádio Internacional de Yokohama, no Japão. A torcida do Corinthians foi simplesmente extraordinária. Nunca vi nada igual em toda a minha carreira. Eles transformaram o estádio em uma verdadeira casa para o time, e isso fez toda a diferença, afirmou o ex-atacante. O espanhol também comentou sobre a surpresa que teve ao enfrentar um time tão determinado. Confesso que não esperava um time com tanta sede de vitória como o Corinthians naquela época. Eles jogaram com uma intensidade e uma paixão que raramente se vê. Foi uma lição para todos nós, disse Torres, que atualmente é treinador do Atlético de Madrid B. Na minha opinião, a entrevista de Fernando Torres trouxe uma perspectiva fascinante sobre a final do Mundial de Clubes de 2012, destacando a paixão e a determinação do Corinthians. Eu acho que é raro ver um ex-jogador de um time adversário elogiar tão abertamente a torcida e a performance de seus oponentes, o que só reforça a grandeza daquele momento. Penso que a torcida corintiana, conhecida por sua energia e apoio incondicional, realmente fez a diferença e mostrou ao mundo a força do futebol brasileiro. Durante a entrevista, Torres mencionou uma declaração de Emerson Sheik, atacante do Corinthians na época, que afirmou que os jogadores do Chelsea olhavam para os do Corinthians com um ar de superioridade. Vi a entrevista do Emerson Sheik e entendo o que ele quis dizer. Naquele momento, estávamos todos muito confiantes, como qualquer jogador deveria estar em uma final de Mundial. Mas não era uma questão de superioridade, era apenas o calor do momento, explicou Torres. O ex-jogador também fez questão de destacar o respeito que sempre teve pelo futebol brasileiro. Tenho muitos amigos brasileiros e sempre admirei o futebol do país. Aquela final foi uma das maiores experiências da minha carreira, e o Corinthians mereceu a vitória. Eles foram melhores em campo e mostraram por que o futebol brasileiro é tão respeitado no mundo todo, elogiou. Torres relembrou ainda a imagem que ficou marcada na memória dos torcedores, ele observando a comemoração do elenco corintiano instantes após o apito final. Aquela cena ficou gravada na minha mente. Ver a alegria dos jogadores e da torcida do Corinthians foi algo inesquecível. Foi um dos maiores jogos da história do Mundial de Clubes, sem dúvida, afirmou. Também penso que a humildade de Torres ao reconhecer a superioridade do Corinthians naquele dia é admirável. Ele não apenas reconheceu a qualidade técnica e tática do time brasileiro, mas também a mentalidade vencedora que os levou ao título. Como torcedor, eu acho que isso serve como um lembrete de que, no futebol, a paixão e a determinação podem superar até mesmo os maiores desafios. A atitude de Torres demonstra um grande respeito pelo esporte e pelos adversários, algo que todos os jogadores deveriam aspirar. O ex-atacante também falou sobre a preparação do Chelsea para aquela final. Estávamos muito bem preparados e confiantes. Tínhamos acabado de vencer a Liga dos Campeões e estávamos em um ótimo momento. Mas o Corinthians foi superior naquele dia. Eles jogaram com o coração e mereceram a vitória, reconheceu Torres. Torres aproveitou a oportunidade para elogiar alguns jogadores do Corinthians que se destacaram na final. Cássio fez defesas incríveis, Paulinho dominou o meio-campo, e Emerson Sheik foi decisivo. Foi uma atuação coletiva brilhante. Todos os jogadores do Corinthians merecem os parabéns, disse. O espanhol também comentou sobre a importância daquele título para o Corinthians. Sei o quanto aquele título significou para o clube e para os torcedores. Foi um momento histórico e estou feliz por ter feito parte disso, mesmo que do outro lado. Foi uma honra jogar contra um time tão grande e uma torcida tão apaixonada, afirmou. Torres revelou que, apesar da derrota, guarda boas lembranças daquela final. Foi uma experiência incrível. Jogar uma final de Mundial de Clubes é o sonho de qualquer jogador, e eu tive a oportunidade de viver isso. Claro que queríamos vencer, mas o futebol é assim. Às vezes, o melhor time do dia vence, e naquele dia foi o Corinthians, refletiu. O ex-jogador também falou sobre o impacto daquela derrota no Chelsea. Foi um momento difícil para todos nós, mas aprendemos muito com aquela experiência. O futebol é feito de altos e baixos, e aquela derrota nos fez crescer como equipe. Voltamos mais fortes e determinados a conquistar mais títulos, disse Torres. Torres finalizou a entrevista com uma mensagem para a torcida do Corinthians. Quero parabenizar todos os torcedores do Corinthians pelo apoio incondicional ao time. Vocês são incríveis e fizeram a diferença naquela final. Continuem apoiando o clube com a mesma paixão e energia. Vocês são o coração do Corinthians, concluiu. A entrevista de Fernando Torres certamente trouxe à tona muitas lembranças para os torcedores do Corinthians e mostrou o respeito e a admiração que o ex-jogador tem pelo clube e sua torcida.
Foi um momento de reflexão e reconhecimento de um dos maiores jogos da história do Mundial de Clubes. Eu acho que a entrevista também destaca a importância de momentos históricos como esse para a construção da identidade de um clube. Para o Corinthians, a vitória no Mundial de Clubes de 2012 é um marco que será lembrado para sempre pelos torcedores. Sinceramente, acho que as palavras de Torres reforçam o orgulho e a alegria que essa conquista trouxe para o clube e sua torcida. É uma lembrança de que o futebol é mais do que apenas um jogo, é uma fonte de inspiração e união para milhões de pessoas ao redor do mundo. Com essas palavras, Torres reforçou a grandeza do Corinthians e a importância daquele título para o futebol brasileiro. Eu acho que a torcida corintiana, sem dúvida, se sentiu ainda mais orgulhosa de sua equipe e de sua história. E assim encerramos mais um vídeo especial para vocês, fiel torcida. Esperamos que tenham gostado de relembrar essa grande conquista do nosso Corinthians através das palavras de Fernando Torres. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Até a próxima, e vai, Corinthians!